Tínhamos herdado uma propriedade decorrente do falecimento dos meus avós, que mora no interior de São Paulo. Sempre fui muito cético quanto às histórias de assombração, porém minha irmã mais nova adora esse tipo de coisa. Viajamos até a propriedade para conhecermos, afinal, não fomos criados com os meus avós. Meu pai já é falecido. Fomos todos juntos, minha mãe, irmã e eu. 4 horas de estrada, finalmente chegamos até a cidade do sítio dos meus avós. Parecia até uma cidade fantasma, pois não havia ninguém nas ruas, como de costume em pequenas cidades do interior. Passava das 5 horas da tarde, quando finalmente achamos uma placa indicando a estrada de terra que levava até o sítio. Quando de repente, o carro morreu no meio da estrada. Gasolina não era, pois abastecemos no caminho. Saí do carro, verifiquei o motor enquanto minha mãe dava a partida. Até que depois de alguns minutos, o carro pegou e seguimos em frente. Chegamos até o portão principal do sítio. Minha irmã achou o máximo, pois parecia mais com cenários de filmes de terror. Fiquei um pouco decepcionado e preocupado com a distância da propriedade. Pensei quem seria louco de morar naquele lugar. Como faríamos para vender? Quem compraria? Enfim, a noite já estava chegando. Entramos naquela casa enorme e velha ao mesmo tempo. A única luz que tinha era do lampião, pois depois que meu avô morreu, cortaram a eletricidade. Questionei minha mãe sobre esse local. Ela, porém, falou que não sabia da existência desse sítio, que seu pai foi morar lá depois da morte da sua mãe e nunca mais tiveram contato. A primeira noite passou, aparentemente tranquila, até que o dia amanheceu e fomos conhecer a propriedade. Tinha uma espécie de celeiro, pois meu avô criava cavalos, porcos e outros animais. O estranho era onde estavam todos esses animais. Minha irmã parecia deslumbrada com aquele lugar e não parava de gravar vídeos e depois postar na internet. Minha mãe e eu ficamos pensativos em o que fazer com aquele lugar tão estranho. Vi minha irmã conversando com uma senhora perto de um pequeno riacho que cortava o sítio. Achei estranho, pois até então não tinha visto ninguém. Fui até lá, quando de repente a senhora, que aparentava ter uns 70 anos, com um lenço na cabeça, uma bengala e corcunda, me olhou e saiu como se assustada. Chamei pela senhora e a mesma foi embora. Perguntei para minha irmã o que ela queria. Minha irmã, porém, me respondeu com outra pergunta. Ela quem? E saiu correndo gravando seus vídeos. Fiquei pensativo, porém não liguei. A tarde caiu. Íamos embora na manhã seguinte. Jantamos. Minha irmã dormiu no sofá, enquanto minha mãe e eu conversávamos sobre o que fazer com aquele lugar. Foi quando de repente ouvimos um choro de uma mulher que vinha lá de fora. Já estava bem escuro. Estranhamos, mas continuamos a ler os papéis da propriedade. Mais uma vez ouvimos o choro mais forte que vinha da direção do celeiro. Olhamos pela janela, porém já era noite e não dava para ver nada. Minha mãe começou a ficar assustada. E eu, porém, lembrei da senhora que tinha visto durante a tarde. De repente, vi algo piscar dentro do celeiro como uma luz de vela. Ficamos parados olhando aquela luz. Minha mãe, assustada, disse que era melhor irmos embora. Falei que estava muito escuro, mas mesmo assim ela insistiu. Acordamos minha irmã, pegamos nossas coisas e fomos para o carro. Nosso medo era que pudesse ter algum bandido ou alguém que foi morar ali depois da morte do meu avô e pudesse nos fazer mal. Entramos no carro. Minha irmã, sem entender nada, disse que viu alguém dentro da casa. Olhamos e não vimos nada, até que um grito foi dado. Imediatamente liguei o carro, porém ele andou uns 6 metros e parou. Não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. Quis sair do carro naquela escuridão, porém minha mãe não deixou e apontou para a direção da casa, onde viu uma luz de lampião se movendo lá dentro. Entramos em pânico. Minha irmã começou a chorar pedindo para ir embora, porém o carro não ligava.
O choro de repente parou, e o silêncio tomou conta do lugar, e a única luz que tinha era do farol que iluminava o celeiro, quando o silêncio foi quebrado pelos sons de galho seco quebrando atrás do nosso carro. Tentei ligar para a polícia, porém a bateria do celular acabou. Minha mãe pediu para desligar o farol, e assim que desligou, o silêncio voltou a reinar e ficamos assim quietos, trancados dentro do carro a noite inteira. Finalmente amanheceu, e como num passe de mágica, o carro pegou e fomos embora dali para nunca mais voltar. Uns dias depois, assistindo alguns vídeos que minha irmã gravou no sítio, fiquei chocado com o que vi. Sem querer, ela acabou filmando uma placa que estava quebrada no chão, próximo ao riacho onde avistei aquela senhora, onde estava escrito cemitério. Naquele momento, senti um arrepio na espinha e pude entender tudo o que aconteceu naquela noite.